Olá, pessoal. Estamos aqui no novo episódio do podcast Papo de Êxito, quarto episódio do nosso podcast. Estamos aqui hoje para falar com a Luciane Filgueiras de Mello, enfermeira que trabalha na área da saúde, veio aqui explicar para a gente um pouquinho sobre a área dela e nossa professora também do técnico de enfermagem. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, João. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, Luciane, a gente está vivendo um momento muito complicado, muito único, também muito trágico nesse último mês, nesse mês de maio, no Rio Grande do Sul. E acho que é muito importante, muito pertinente também a gente trazer a área da saúde para a conversa, principalmente para o nosso podcast aqui. Acho que é importante também falar um pouquinho da tua área e também sobre no que tu trabalha, na área que tu trabalha, também tendo a ver com o técnico de enfermagem, com os nossos alunos. Acho que explica um pouquinho para a gente sobre a tua área, sobre no que tu trabalha, por favor. Então, falar sobre enfermagem para mim assim é uma paixão, né? Porque eu trabalho já há muitos anos. E a enfermagem hoje ela é voltada, né? A gente tenta não só lá fora, mas aqui dentro da escola focar na prevenção, né? Então a enfermagem é um cuidado que vem para ser um pouco diferenciado do que a gente vê hoje no dia a dia. Então a gente uh, busca alunos com uma formação mais qualificada. Então, no meu dia a dia, né, eu atuo como enfermeira. Eu já passei por diversas áreas. Então, a enfermagem, ela é voltada, ela tem um campo muito amplo, assim, João. A gente pode trabalhar em diversas pontas, em diversos nichos, né? Desde o pré-hospitalar até a prevenção. A gente pode trabalhar principalmente, uma coisa agora que está muito em alta é a estética, né? Então, tem este campo novo agora, sempre tem possibilidades de outras áreas dentro, né, da enfermagem. Então, é um campo muito vasto. Eu, né, dentro da minha atuação, já trabalhei em vários campos. Eu comecei na área da saúde em 2000, né? Eu fui técnica de enfermagem, então eu fiz toda a minha graduação sendo técnica de enfermagem. Eu brinco com os alunos que a única coisa que eu sei fazer é ser enfermeira, né? Eu sempre trabalhei com saúde, sempre trabalhei cuidando de pessoas. Atualmente eu trabalho, eu sou coordenadora de um centro de referência em tuberculose em Porto Alegre, na Bom Jesus, onde a gente trabalha 100% SUS, né, voltado para isso, e nesse nicho, que é um nicho um pouco mais específico, né, que são infecções crônicas advindas da tuberculose hoje. Uhum. Então, Luciane, muito interessante a área da enfermagem nesse sentido, porque também trazendo um pouco para esse momento que a gente está vivendo, a gente vê muitos perigos, muitas coisas que estão acontecendo atualmente. A gente viu uma notícia recente que a gente está com 15 mortes por leptospirose no estado atualmente. Então, se tu quiser falar um pouquinho sobre também essa doença, também sobre as doenças advindas das enchentes e de tudo isso que a gente está vivendo, acho que é interessante também informar o pessoal. Sim. Hoje, né, a gente já passou pelo momento mais crítico, né? Então, o que que a gente tem que pensar? Aquele momento que as águas subiram, foi muito necessário resgatar muitas pessoas, né? Com a água subindo, o que que aconteceu? Essa água acabou se contaminando com esgoto, com lixo, né? Com fezes de animais, e isso acabou gerando um problema muito grande, né? Um problema de saúde pública que a gente acaba entrando nas doenças, principalmente relacionadas com esse campo de esgoto, de saúde pública mesmo, que é a prevenção que a gente faz no dia a dia. Então, a leptospirose é uma delas, ela não é a única, né? A gente tem muito isso da leptospirose, mas junto vem o tétano, vem a dengue novamente, vem a cólera, vem diversas outras patologias associadas, né? Então, a leptospirose em si, ela é responsável por uma parte delas e vai surgir mais. Por quê? A leptospirose, os sintomas, eles podem iniciar, não é imediatamente, eles podem de 1 a 30 dias a vir a desenvolver a sintomatologia, tá? Então, o que que a gente costuma observar? Febre, dor no corpo, principalmente dor nas panturrilhas, tá? Dor de cabeça, né, que é cefaleia, que a gente chama. Então, estes sintomas são os sintomas mais específicos da leptospirose, que é uma doença transmitida, né, através da urina de animais e que principalmente pelo rato,
né? O rato infectado acaba fazendo com que contamine e as águas subindo acaba fazendo com que essa contaminação se propague, Isso vem tá? principalmente daí das águas poluídas. Das águas contaminadas. Porque o que aconteceu? O rio subiu, né, transbordou, os esgotos acabaram se misturando com essas águas e acabou contaminando essas casas e essas pessoas que não tinham nenhuma prevenção, né? Porque o que hoje a gente pede para as pessoas? A prevenção é basicamente não entrar em contato com a água, Sim. né? Porque a água está contaminada. Eu não sei com qual agente, eu não sei qual etiologia que tem ali, mas são várias, né? Em alguma delas eu posso acabar me contaminando. Sim. Então, o que a gente sempre pede? Para que use botas, de preferência macacões ou roupas impermeáveis para entrar em contato com essas águas, luvas, máscara, se possível, óculos de proteção. Para quê? Para que a gente consiga se prevenir, porque o contato se dá diretamente com a água. O que acontece muito, né? A leptospirose, ela pode entrar em contato com a pele lesionada através de um machucado, de alguma ferida, ou através da pele íntegra também, porque se eu ficar muito tempo exposto àquela água, acaba abrindo barreiras na minha pele e eu acabo me contaminando. Então vai ser de forma direta ou indiretamente. Então a gente precisa muito dessas precauções, né? Se eu não tenho, vamos supor, uma roupa impermeável, eu uso uma sacola de plástico. O importante é eu não entrar em contato, né? Eu permanecer com a minha pele sem contato com aquela água contaminada. Se eu tiver uma ferida, se eu tiver um machucado e eu precisar entrar naquela água, que eu proteja com algum curativo impermeável. Nem que eu coloque uma sacola plástica em cima do curativo, que eu vede bem. Por quê? Porque aquilo ali é uma porta de entrada. Sim. E aí eu vou ter, né, provavelmente, esses sintomas vindos de algum agente, nesse caso da leptospirose. Mas o que a gente sempre orienta? Teve contato com a água, começou com alguns sintomas, febre, dor no corpo, mal-estar, não sei que tipo, não sei que doença é, né? Procurar um serviço de saúde, né? Existe as nossas referências para esse tipo de problema hoje são as unidades de saúde. O Ministério da Saúde mandou para o Rio Grande do Sul vários hospitais de campanha. Então, procurar a sua unidade de saúde e o hospital de campanha se tiver próximo, porque lá sim um profissional médico vai conseguir fazer esse diagnóstico, até para diferenciar qual o tipo, né, de doença que eu estou desenvolvendo, porque pode ser a leptospirose, mas pode ser que Podem seja ser outros. outras coisas, né? Uhum. Então, são várias consequências que vêm. Eu achei muito interessante que tu comentou sobre as máscaras, né? Em muitos locais a gente vê as pessoas usando máscaras na limpeza também dos ambientes, que está acontecendo muito agora, né? Água baixa, então as pessoas começam a limpar os locais, né? Com produtos de higiene e tudo mais, e as pessoas usam máscaras, exatamente porque a gente daí, eu como leigo não sei, se tu quiser explicar um pouquinho também, acho que é interessante. Sim. Então, assim, daí eu já puxo para o meu nicho, que é a tuberculose, Isso, né? Então, assim, as máscaras, o que acontece? A gente tem muitas aglomerações, hoje a gente tem muitas famílias onde morava 2 pessoas que acabaram abrigando outras pessoas, né? Então, às vezes, tem casas com 12 pessoas, né? E o que acontece? Nós estamos numa época fria, começam nossos sintomas respiratórios, então a gente tem voltando, né? A Covid, a influenza, a tuberculose, né, que é a doença que eu trabalho hoje. Então, assim, ambientes fechados, né, a gente precisa ter uma precaução. Tô com tosse, tô com algum sintoma respiratório, vamos colocar a máscara. Não estou, mas vou entrar em contato com muitas pessoas, né, vou pegar um ônibus lotado, né, eu vou colocar máscara. Então, assim, a gente vê muito nos abrigos hoje as pessoas, principalmente os profissionais da saúde, porque permanecem um período muito longo de máscara. e Então, é acaba sendo isso. um lugar de aglomeração também, né? Exatamente, né? Então, Inevitavelmente. a gente pensa muito nas doenças da água vindas com a enchente e a gente acaba esquecendo um pouco essas Uhum. outras, porque provavelmente a gente temos vacinas, temos, mas a gente precisa fazer a prevenção, né? E a Sim. prevenção das doenças respiratórias são através das máscaras. Muito interessante. A prevenção é importante a ponto de ser tratada bastante no técnico de enfermagem também, imagino eu, né? Sim. Então, acho que seria, tu falou que talvez o mais importante seria a prevenção, né, nesses casos. Então, como é que os nossos alunos do técnico são preparados, estão sendo
esses ensinamentos estão sendo passados para eles também para lidar em momentos de crise como esse que a gente está vivendo agora. Sim. O que a gente foca muito, né? A gente foca muito no conhecimento e exatamente isso na prevenção. Claro que os Sim. nossos alunos, eles precisam tratar as doenças, mas a gente trabalha muito com a prevenção, que é o que a gente faz na saúde pública, né? Então a gente tenta criar um ambiente como se a gente estivesse vivendo dentro de uma unidade de saúde. Dentro da unidade de saúde, a gente tem a saúde na escola, então a gente acaba fazendo com eles aqui, né? Então a gente ensina muito sobre as doenças e trabalha muito a prevenção, né? No mês anterior, no mês de abril, a gente trabalhou com a dengue, né? Então a gente fez toda uma fala sobre dengue, os alunos foram em outros locais, foram em outras escolas para fazer essa fala, que é muito importante, porque a gente precisa orientar, né? O papel do técnico não é só aquele de aplicar injeção, de entregar o comprimido. Não, ele faz parte da prevenção. A gente precisa orientar e ensinar as pessoas como é que elas têm que se cuidar, como é que a gente precisa ter hábitos mais saudáveis, né? Então isso é muito importante. E o nosso técnico, a gente tenta sempre priorizar isso, que eles tenham esse conhecimento técnico científico e a gente tenta levar eles o máximo para a prática, para essas vivências, principalmente com a prevenção. Que bom, é importantíssimo esse trabalho, né? Mas então, antes da gente continuar falando sobre o técnico, acho que é importante a gente dar uma olhada no laboratório do técnico também. Vamos lá para a gente ver como é que é esse trabalho na prática mesmo e tu explicar um pouquinho para a gente como é que vocês fazem esse trabalho, pode ser? Claro, vamos lá. Então, Luciana, estamos aqui no laboratório do técnico. Quer explicar um pouquinho para a gente como é que funcionam as aulas, de repente? Claro, então, João, tu pode ver que o nosso laboratório ele é bem grande, ele é bem amplo, né? Então a gente tem um espaço muito bom aqui. Este é o nosso boneco, nosso manequim, é onde a gente realiza todos os nossos procedimentos, né? Então ele é a nossa cobaia, é nele que os alunos aprendem a fazer injeção, aprendem a dar banho, todos os cuidados de enfermagem são feitos nele, né? Nós temos outros bonecos, temos um bebê, temos um tórax que a gente aprende a fazer RCP, né? Que é massagem cardíaca, mas o nosso boneco de todos os dias é este aqui, tá? Aqui é o nosso posto de enfermagem, que a gente tenta simular como se fosse um hospital, né? Para que eles consigam ter mais ou menos uma vivência aqui dentro, como se eles estivessem lá. Então a gente montou esse postinho, que é onde eles preparam as medicações para administrar no nosso paciente, que é o nosso manequim. Então a gente tem a nossa pia para lavagem das mãos, né? Descarte de algum material nos descarpaques, as luvas, temos então o braço, que é onde eles aprendem a funcionar, né, que é a coisa que eles mais adoram. Então aqui esse braço ele é super bom porque ele tem as veias, a gente consegue fazer o sangue fluir nele. Então é como se realmente tivesse funcionando uma veia de verdade, Uhum. tá? E aqui é o nosso material. Ali nós temos um colar cervical. Agora neste momento eu estou terminando a disciplina de urgência e emergência. A gente usou muito para resgatar vítimas. A gente fez algumas simulações lá na rua, então foi bem legal, né? Então foi bem interessante. Esse é o nosso laboratório, então. Dá para ver que a prática é muito importante, né, no técnico de enfermagem. Sim. Vocês trabalham não só com os aparelhos que tem aqui, mas também com os outros também, né, simulações Sim, sim. Exatamente, a gente usa a parte externa, a gente já fez ações de verificação de sinais vitais no pátio, no mercado aqui na frente, então a gente tenta fazer aulas bem dinâmicas, né? Eles funcionam uns aos outros, né? Eles fazem intramuscular, medicações, funções endovenosas nos colegas, então essa parte fica bem mais dinâmica quando a gente consegue, né, fazer na prática do que só na teoria. Então, Luciane, muito obrigado por participar de mais um episódio do podcast Papo de Êxito e foi um prazer conversar contigo e aprender um pouco mais sobre esse mundo da enfermagem tão interessante. Eu que agradeço o convite, então a escola está aberta para quem quiser conhecer, né? Estamos à disposição, só vir até aqui. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo também e comentar se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado!